Programa Gerando Salvação. Vinde a mim. Apoio: Giovanni Gás, JBF Funilaria e Serralheria, Ebenezer Vidraçaria e Funilaria, Alex Construções. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, firmes e inabaláveis, para sempre permanecerão. Cercados por teu cuidado, como os montes em Sião, tua presença envolve o teu povo, desde agora e pra eternidade, Senhor. Nada abala quem confia em ti. Tu és o Deus que guarda até o fim. Tu proteges o teu povo, ó Senhor, como muralhas ao redor de Jerusalém. Tua justiça é o cetro que governa com amor, e os justos andarão sempre no bem. Trata com bondade quem tem o coração inteiro. Haja paz sobre o teu povo. O cetro dos ímpios não vai durar, sobre a herança dos teus não vai reinar. Pois se assim fosse, até os justos cairiam. Mas tu, Senhor, os conduzirás no teu caminho. Aos que se desviam do bem, o destino é dos que fazem o mal. Tu proteges o teu povo, ó Senhor, com bondade quem tem o coração inteiro. Haja paz sobre o teu povo. Haja paz sobre o teu povo. Tua fidelidade é o nosso abrigo. Tu és o nosso Deus eterno e fiel. Tu proteges o teu povo, ó Senhor, como muralhas ao redor de Jerusalém. Tua justiça é o cetro que governa com amor, e os justos andarão sempre no bem. Trata com bondade quem tem o coração inteiro. Haja paz sobre o teu povo. Haja paz sobre o teu povo.
Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Gerando Salvação, Vinde a Mim, a todas essas plataformas que estarão nos assistindo, a todos que em breve, estarão aí nos acompanhando em nossas plataformas digitais. Hoje, estamos aí com a presença do nosso pastor Jairo Elias, que vai estar nos trazendo uma reflexão, uma mensagem, para o nosso coração. Quero desde já agradecer, a cada um que está aí nos ouvindo, nos acompanhando pelas nossas plataformas. Os irmãos vão compartilhando, vão entrando aí, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E rapidamente, junto com os irmãos, eu quero estar orando pela sua vida, iniciando já este programa com uma oração, e logo após uma canção diretamente, que seja tocado, bradado neste momento especial. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Pai, mais uma vez, ó Deus, eu entro em Tua presença, Jesus, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. A cada um, Senhor, que está nos assistindo, a cada um que está, Senhor, nos acompanhando, a cada vida que possa ser bradada, tocada, Senhor. Seja, Jesus, uma forma especial, Senhor, falada a cada coração, Deus, independente da cidade, do estado, da nação, Pai. Oh, Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje, ó Pai, através, Senhor, dos louvores, através da palavra, Pai. Oh, Jesus, que este programa possa alcançar cada dia mais vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Oh, Senhor, gratos somos por esta oportunidade, pelos Seus livramentos, Pai. Entrando agora, ó Pai, dentro deste quarto que de muitas das vezes vidas em depressão, Pai, ansiedade, preocupações assolam o coração da sociedade, Deus. Sara, Senhor, transforma, salva e liberta, Pai, a cada prisão psicológica, vício, Senhor. Oh, Jesus, a cada um que necessita, ó Pai, precisa, Jesus, de uma mudança, Pai, de uma libertação em alguma área, Jesus. Como homens e servos seus, Pai, nós oramos e te pedimos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, fiquem aí com mais um louvor. Logo após estaremos aí voltando para mais as nossas programações. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu, eu desacelerei, o ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco, não desistir, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar.
Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei e nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Às vezes as pessoas olham para você e não entendem o tamanho da luta, o tamanho do processo que você está passando e ainda está de pé. Mas você está de pé, meu querido, é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei e nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Programa Gerando Salvação. Vinde a mim. Apoio: Giovanni Gás, JBF Funilaria e Serralheria, Ebenezer Vidraçaria e Funilaria, Alex Construções. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta, né? Junto aí com cada irmão que está entrando, está nos assistindo, nos acompanhando em nossas plataformas. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Deixe logo abaixo aí a cidade, o estado de onde você está nos acompanhando. Seus pedidos de oração também para nós é muito importante. Acaso alguém queira sentir o coração de trazermos, né, algum testemunho, né, feito pelo Senhor em nossas vidas, a gente tem abrido essa porta pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí logo abaixo a vocês. E grato ao Senhor, né, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, aos irmãos que têm nos acompanhado aí desde o início desta programação. Somos gratos porque tudo é para o reino, tudo é pela obra, amor a almas, que a gente não gera custo de pedincho de dinheiro, irmãos. A gente é sincero, com o propósito que eu fiz com Deus, eu não solicito, né, por mais que haja um engajamento de gasto mensal, o nosso propósito aqui é arrecadar vidas e vidas para Cristo, que Deus tenha sido provido e almas que tenham sido alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até nessa semana louvei ao Senhor porque provou ao Senhor essa programação, né, ter se destacado em conteúdo oficial ali, evangelismo, né. A gente até postou em nossos perfis porque é um reconhecimento que não é meu, né, não é dos irmãos, mas é para o reino de Deus, é para a obra.
para o nome do Senhor ser glorificado. Aqui não existe maior ou melhor ou grande conhecido, não. O que tem que ser conhecido aqui é a palavra, a verdade e Cristo Jesus, que é o caminho. E quero rapidamente, junto aos irmãos aí, enquanto os irmãos estão aí nos acompanhando, deixar mais uma canção com o nosso cantor, né, Nazareno, que ele nos lançou aí o convite e essa parceria de deixar o seu louvor conosco, amém? Que Deus abençoe e seja tocado através desta canção, amém? Você se acha tão pequeno diante das lutas que tens que passar. A fé se torna tão pequena diante dos problemas que te faz chorar. Talvez você não entendeu, Deus prova quem ama e você se esqueceu. Quem sofre por Deus tem valor, uma prova de amor pra você Deus pedir. Deus quando provou Abraão, pediu seu filho então pra o sacrificar. Grandes tristezas o invadiu, mesmo assim subiu para o Moriá. Ali Deus provou sua fé, mas o cordeiro não deixou faltar. Assim Deus fará com você na hora de morrer, o cordeiro está lá. Deus vai contigo pra mudar tua história. Ele quem decide o dia e a hora. O mundo faz virar pelo avesso pra te dar vitória. Deus é fiel pra cumprir o que fala. Não importa se o inferno se levanta e te abala, em Cristo você é vitorioso. Nosso Deus não falha. Deus é contigo pra mudar tua história. Ele quem decide o dia e a hora. O mundo faz virar pelo avesso pra te dar vitória. Deus é fiel pra cumprir o que fala. Não importa se o inferno se levanta e te abala, em Cristo você é vitorioso. Nosso Deus não falha. Deus quando provou Abraão, pediu seu filho então pra sacrificar. Grandes tristezas o invadiu, mesmo assim subiu para o Moriá. Ali Deus provou sua fé, mas o cordeiro não deixou faltar. Assim Deus fará com você na hora de morrer, o cordeiro está lá. Deus vai contigo pra mudar tua história. Ele quem decide o dia e a hora. O mundo faz virar pelo avesso pra te dar vitória. Deus é fiel pra cumprir o que fala. Não importa se o inferno se levanta e te abala, em Cristo você é vitorioso. Nosso Deus não falha. Deus vai contigo pra mudar tua história. Ele quem decide o dia e a hora. O mundo faz virar pelo avesso pra te dar vitória. Deus é fiel pra cumprir o que fala. Não importa se o inferno se levanta e te abala, em Cristo você é vitorioso. Nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Deus não falha.
Programa Gerando Salvação. Vinde a mim. Apoio: Giovanni Gás, JBF Funilaria e Serralheria, Ebenezer Vidraçaria e Funilaria, Alex Construções. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor novamente junto com você, mais este momento, onde o Senhor tem nos proporcionado de estarmos juntos, né, trazendo a palavra dEle através de louvores, através desta plataforma que o Senhor colocou no nosso coração, que vidas aí possam ser cada dia mais alcançadas, fortalecidas através da mensagem de fé, que aqui nós tentamos transmitir a cada vida, né. Aos irmãos quero desde já agradecer, né, aos nossos patrocinadores, aos irmãos que estão nos apoiando, investindo nessa mesma causa, nesse mesmo propósito, e agradecer também aqui a presença do nosso pastor Jairo também. Amém. Irmãos, eu dei para ele até as 10 da noite. Se ele passar disso, vocês reclamam com ele depois, vocês marcam embaixo depois. E quero desde já agradecer, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, aos irmãos aí que estão nos acompanhando também, a todo o ministério também, que ele faz parte, ele também é meu pastor, né, meus irmãos? E para quem tem dúvida aí, eu sou apegado nele, eu dou uma dor de cabeça, mas também eu dou uns carinhos nele também. E Deus tem sido fiel, amado, por essas pessoas que ele tem colocado em nossas vidas, porque a gente, apesar de tanta infidelidade, defeito, problemas, é um líder que Deus tem colocado em nosso caminho para nos ensinar, nos exortar e nos consolar quando necessário. E quero desde já agradecer a Deus, né, a cada líder desse ministério, e agradecer também pelo convite que ele tem aceitado aí, estar juntamente conosco essa noite. Paz do Senhor, pastor Jairo. Paz do Senhor, meu presbítero, Vinícius, né? É uma grande satisfação, grande honra poder participar desta programação, onde a gente tem visto aí que tem alcançado muitas vidas, muitas almas. E para quem me conhece sabe que eu não sou um pregador da palavra, mas a gente gosta de falar de Jesus, né? E sempre quando se fala de Jesus, automaticamente a gente já está pregando a palavra do Senhor. Verdade. Né? É isso aí. É um foco, né? Um único, né? Verdade. Não tem muito enfeite daquilo que a gente fala, né? Abrir a Bíblia e falar do poder, do agir de Deus, tudo aquilo que Cristo fez por nós como igreja é algo único, né? Amém. Verdade. Tá comigo já? É isso aí. Amém. Sinta-se em casa. Primeira vez aqui, né? Quero convidar os irmãos que estão na sua casa assistindo a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso de número 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria voltar ali um pouquinho no versículo 31, que diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Né? E a gente, quando começa a ficar mais velho, a gente fica curioso, né? Então a gente começa a pesquisar, a estudar, e eu fui pesquisar ali e dar uma procurada em cada palavra desse verso 33, né? Que diz: Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse mais, ele significa aqui uma dica de um contraste, né? Mas aqui Jesus está dizendo, em vez de viver ansioso com comida, roupa, sustento, faça isso. Exatamente. Buscai.
Buscar significa procurar com empenho, com dedicação e com perseverança. Não é uma busca ocasional, mas é uma prioridade diária. Né? Jeremias 29:13 diz assim: buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas buscai em primeiro, né? Primeiro aqui significa prioridade absoluta. Né? E o problema hoje em dia, Vinícius, é que muita gente não consegue priorizar, porque quando tu tem que priorizar algo, tu também tem que deixar... Outras coisas também. Tem que se privar de algo. Exatamente. Então é por isso que muitas pessoas não conseguem priorizar algo com vontade, com força, porque tem que se privar de alguma coisa que ainda está presa aqui. Exatamente. Então, primeiro significa prioridade absoluta. Deus não aceita o segundo lugar. Ele deve estar acima de tudo, acima do dinheiro, acima do trabalho, acima dos sonhos, da família e até das próprias vontades. E às vezes lutar contra a nossa própria vontade é difícil, porque dói, né? É um sacrifício, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus aqui é o governo de Deus que governa sobre a nossa vida, né? Então, buscar o reino é permitir que Deus reine o coração, que Deus dirija as decisões, que Deus controle os nossos pensamentos, governe as nossas atitudes, é viver debaixo da autoridade do Rei da Glória. Aleluia. E a sua justiça, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça aqui, ela é viver em retidão e obediência à vontade, não do pastor Jair, mas à vontade de Deus, aquele que reina sobre todos nós. Não se trata de justiça humana, mas de santidade, integridade, fidelidade e o caráter de Cristo transformado em mim e em você. Verdade. Buscar a justiça é desejar agradar a Deus em tudo. Depois disso, todas essas coisas refere-se às necessidades mencionadas anteriormente, ali do verso 31. Alimento, bebida, vestuário, sustento, cuidado diário. Você tem tido isso na sua vida? Tem tido alimento na mesa? Tem tido a bebida para matar sua sede? Deus tem suprido as tuas necessidades com vestuário, tem te sustentado a cada dia. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Significa que Deus, Ele suprirá tudo aquilo que a gente precisa. E aquilo que você não consegue conquistar sozinho, tenha certeza, Deus adiciona por sua fidelidade. Você busca o reino e Deus cuida do restante. Simples assim. E o resumo, meus irmãos, buscai é uma busca intensamente. Buscar intensamente. Procure intensamente. Primeiro, coloque Deus acima de tudo. Reino de Deus, deixe Deus governar a sua vida. Sua justiça, viver em santidade e obediência. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, necessidades da vida. E a mais linda, que serão acrescentadas, é providência de Deus, né? E eu me lembro que há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu tive que priorizar algo na minha vida, que foi cuidar do meu irmão, né? Meu irmão Sandro, que acredito que todos sabem que se encontra em recuperação, né? Foi retirado aí um câncer, que foi descoberto ali em setembro, e há uns 2 meses atrás eu tive que priorizar pela vida dele, né? Que eu fiquei alguns dias lá no hospital, então eu tive que decidir ali, né? Me privar de algumas coisas da minha vida, necessidades do meu lar. Conversei com a minha esposa, fiquei uma semana direto, vinha para casa, ficava um dia, voltava, ficava mais uma semana com ele. Então, priorizar pela vida de quem você ama também é muito importante.
tá? Mas a prioridade aqui que eu quero falar nessa noite é priorizar o reino de Deus. E como já foi falado aqui, às vezes a gente não consegue priorizar algo porque não consegue também se privar de algo que ainda está preso aqui dentro. Salmos 37:5, se eu não me engano. Entrega o teu caminho ao Senhor, sim, confia nele e o mais ele fará. O problema da nossa geração é que a gente entrega hoje as nossas angústias, as nossas adversidades, os nossos problemas para o Senhor e amanhã a gente pega tudo de volta. Exatamente. Né? Tu entra na igreja, tu ora, tu entrega para Deus, mas tu deixa os teus problemas lá na porta e na saída da igreja, às vezes não é nem até amanhã. Na saída da igreja tu já pega tudo de volta e já quer resolver na força do teu braço, já quer resolver na força da tua razão, e não é assim que funciona. Quando a gente começa a entender os mistérios de Deus na nossa vida e consegue entregar, né, realmente, e priorizar Deus em primeiro lugar, é Ele quem governa tudo. A gente só tem que saber entender e reconhecer Deus em cada detalhe, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, né? Então, a gente tem visto aí, Vini, muitas frustrações na caminhada, justamente porque as pessoas falam da boca para fora que Deus está em primeiro lugar, e quando na verdade, a olhos nus, não precisa nem ser espiritual, a olhos nus a gente consegue enxergar que as pessoas só falam da boca para fora, né? E tem sido bastante complicado, assim, né? O evangelho, justamente por causa dessas indecisões. Por causa dessas indecisões. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que se tu não prioriza a Ele, como é que Deus vai se colocar em fidelidade contigo? Isso uma vez eu até preguei, estive no ministério pregando, eu falei, quando o reino se torna a prioridade na minha vida, eu me torno a prioridade do reino também. Verdade. Porque às vezes a pessoa diz assim, o céu trabalha em seu favor. Não, o céu trabalha a favor da vontade de Deus. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, tanto no requisito ali de priorizar, às vezes vem a enfermidade, às vezes vem a perca, às vezes vem a dúvida, às vezes vem a pior de todas, que muitas vezes é a tal da decepção. Sim. Porque, que nem o pastor Jairo mencionou, acontece muito a frustração. Porque Deus não operou, o pastor orou e não aconteceu, ou por algo que eu esperava que não ocorresse na minha vida ou no meu lar, e não foi da forma que eu orei, não foi da forma que eu pedi. Amados, de muitas das vezes, a falta de alimento vai ser a aula do Senhor. Muita gente hoje, se Deus tirar, eu sempre menciono isso e falo, muita gente, se Deus tirar do arroz e feijão e botar em algo melhor, abandona a fé. Não, porque eu vou continuar confiando em Deus, não. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração mais que nós mesmos. Às vezes a gente procura uma facilidade a mais no Evangelho, em buscar fazer a vontade de Deus. A gente sempre diz ali que nem Pedro, né? Senhor, jamais vou te negar, jamais vou te deixar sozinho. E Jesus olhando para Pedro e diz, Pedro, tu não é isso tudo, Pedro. Tu ainda vai me negar 3 vezes. Então eu sempre falo sobre a ilusão do primeiro amor. Sim. A ilusão do primeiro amor nos leva a derrubar 10 gigantes por dia. E jamais abandonar, porque o primeiro encontro é o primeiro gosto. Quando você vê, é que nem algo que você toma, um produto, um refrigerante, uma marca que você bebe, ou um doce que você come. Você come na primeira comida, ou no primeiro experimento, aquilo ali se torna a coisa mais boa da sua vida. Meu Deus, qual é a coisa mais boa? Só que quando você começa a comer demais, começa a enjoar. Por quê? Porque não tem limite. Não tem o ponto certo. E o Evangelho, para todos aqueles que eu sempre digo, para quem está começando, viva o processo no tempo de Deus.
Não tente acelerar aquilo que Deus tem preparado lá na frente. Às vezes a gente quer pular 2, 3 degraus para chegar ali, para rapidinho, que eu quero alcançar minha promessa, eu quero ser usado por Deus, mas antes de ser usado tem que ser lapidado. E quando a gente, como o pastor falou, você prioriza o reino, você busca a vontade de Deus. E quando você abre mão do mundo, abre mão das amizades, abre mão da saideira, das festas, é o que a gente estava comentando há pouco tempo, é uma luta. É uma luta na volta externa e com nós mesmos. Porque a gente, de muitas das vezes, estava lá fora, a gente não recusava, a gente não dizia assim, não quero. Não, a gente gostava, porque o que o mundo hoje dá para muitos é bom, mas para a carne, para a prostituição, de muitas das vezes, que leva o homem a falhar com Deus. E isso eu não vou dizer, é ruim. Não, se fosse ruim, ninguém estava lá fora. Ninguém estava no mundo, não. Porque para a carne é bom. Só que o que estamos hoje priorizando para alimentar o espírito? E priorizar Deus é primordial. Em primeiro lugar, Deus, ponto. E trazendo também prioridade para a família, para o ministério onde você congrega. Né? Ali nós, por exemplo, nós temos 2 cultos por semana. E eu já quero deixar aqui entre aspas, aos pastores, né? que sofrem, né? Com essa falta de prioridade de alguns membros, né? Porque às vezes você faz visitas, você vai num lugar, vai no outro e esquece da onde você congrega. E isso tem trazido muita tristeza para muitos líderes. Exatamente. Né? Às vezes o culto está sendo trocado por um churrasco, por uma visita, por algo que não foi priorizado. E a minha palavra para esta noite é: priorize aquele que tem cuidado da tua vida espiritual, aquele que tem orado por você. Priorize o seu ministério, priorize aqueles que têm dobrado os seus joelhos, né, para que você tenha uma vida espiritual abençoada. E priorizando a Deus, automaticamente a sua fidelidade vai te sustentar. O alimento, bebida, roupa, tudo aquilo que você necessita. Amém, queridos? A gente tem até testemunhos, se for contar sobre o cuidado de Deus que provém na nossa vida, a gente vai virar a noite aqui falando de testemunho. Porque isso, eu vivo isso, sabe, irmãos? Às vezes tem pessoas que chegam em mim, às vezes, você precisa pegar tudo isso de culto. Tu não vai ser mais crente ou menos crente. Eu digo, mas eu não estou tentando ser mais ou menos, eu estou tentando ser útil na obra de Deus. Tá querendo aparecer, meu filho, que eu diminua e o Senhor cresça. Mas a gente sempre diz assim, de muitas vezes a gente tem, como o pastor tem falado, tem visitado ministérios que de muitas das vezes abrir mão de muitos hoje que não conseguem ter um compromisso, um propósito real com a sua congregação local, seja 2 ou 3 cultos por dia. Se você não consegue ter 2, 3 dias de priorizar o reino, o que a gente vai fazer na glória? Que vai ter que ser todo dia. A gente sabe que, né, Vini, que infelizmente hoje a nossa geração ela corre muito atrás de dinheiro, de estabilidade, status, reconhecimento, seguidores, enfim. Exatamente. E o problema não é nem desejar a provisão ou o crescimento. O problema é colocar todas essas coisas acima de Deus. Com tantos sonhos, né, e objetivos, propósitos de vida. Eu tenho muitos sonhos, um propósito de vida. Agora eu pergunto a você, esse tempo eu falei aqui na live, Deus faz parte desse sonho? Verdade. Às vezes as pessoas falam assim, quem me conhece desde pequeno, Jairo me conhece desde pequeno. Eu não fazia sonhos, projetos, até esse tempo perguntaram, tu não tem um objetivo, um sonho? Eu digo, não, gente. Eu preferi deixar Deus sonhar para mim. E no tempo dele as coisas vão acontecendo, as coisas vão evoluindo. Esperar, descansar no Senhor, que o mais Ele fará. Verdade. Ele dará, Ele vai acrescentar, não vai deixar faltar. Eu sempre falo porque muitas vezes a nossa fé, de lábio, ela é muito poderosa. Mas agora de prática e de vida, eu creio que Deus provê quando o meu armário não tem um grão de arroz e feijão. Aí é onde entra o capacitamento de fidelidade a Deus. Vamos ver se tu me adora pelo que eu faço ou pelo que eu sou. E de começo a gente, quando aceita este Deus, apresenta este Deus, Ele faz, e a gente busca por aquilo que Ele fez.
mas a nossa busca e prioridade, como estamos falando essa noite aqui, deve ser dia após dia, não apenas por aquilo que ele pode fazer, mas simples e objetivo, no mesmo propósito, por aquilo que ele é. Verdade. E por aquilo que ele fará o amanhã. Na salvação, na sua vinda, a cruz nos ensinou isso, o sacrifício de sofrer por aqueles que não mereciam. E eu sempre falo, o cristianismo veio para aqueles que entenderam o real propósito do amor. O amor não deve vir para aqueles que o amam. Somente eu amo meu amigo que me ama, eu sou daqueles, eu valorizo quem me valoriza, eu abraço quem me abraça, eu estou junto com os que estão junto. E o evangelho vem de confronto a nós assim, ó, não, ame, não quem mereça, mas quem precisa ser amado. Exato. Eu não perdoo porque ele merece perdão, mas porque ele precisa ser perdoado para que eu e ele haja paz e comunhão em Cristo Jesus. Isso hoje tem faltado no meio, porque as pessoas têm lutado sozinhas com sua própria dor, com sua própria visão, e eu por mim mesmo e o resto que se lasque. Não, amados. A gente deve ter um verdadeiro evangelho, uma transformação, que se eu não estou bem, se eu estou fraco, eu devo buscar ajuda de uma congregação, de um corpo, de um ministério. Mas se eu vejo alguém fraco, eu não devo ser mais um a botar para baixo. Mesmo eu com poucas forças, devo ser a coluna para levantar e permanecer aquele meu irmão, a minha irmã de pé, seja na família, seja no relacionamento, seja um filho, independente. Todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos ser abraçados por essa graça que um dia nos alcançou e hoje, transformados em Cristo Jesus, que a gente possa ser, né, pastor, a diferença para seguir adiante a obra. E para encerrar nossa participação aqui hoje, eu quero deixar algo para o coração dos irmãos aqui, que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, renunciamos ao imediatismo para receber algo muito maior no tempo certo. A recompensa de Deus, ela não falha, não atrasa e sempre supera aquilo que deixamos para trás. Tenha certeza disso. Quem prioriza o reino pode até perder algo hoje, mas nunca sairá sem a provisão, o cuidado e a honra que vem do Senhor. O que é entregue a Deus em renúncia volta em forma de graça, paz e propósito. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade e dizer que Deus é fiel. Priorize a Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Grande abraço, paz do Senhor. Aleluia. Irmãos, obrigado, pastor Jairo, por essa mensagem. Falou fortemente no nosso coração. Se a gente for dar continuidade, irmão, nós vai virar a noite. Mas Deus dá o tempero no momento, no ponto certo. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, através dos louvores. Eu quero logo após aí estar deixando uma canção, né, com a dupla Sandra e Jairo, que estarão aí deixando o seu trabalho, a sua participação conosco. E quero já agradecer a todos que até aqui estiveram conosco, nos acompanhando, nos comentando aí. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a cada alma que possa ser alcançada através desse projeto. Amém, meus irmãos? Continue orando pela vida do Sandro, tá bom? Está se Aleluia. recuperando. E acredito que logo aí vai estar louvando a Deus de novo juntamente conosco. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. E canta esses dois irmãos, e canta. Aprenderam comigo, né? Mas Deus é fiel, amados. Deus é fiel. Aleluia. Cremos na recuperação, na transformação, e Deus vai fazer muitos milagres e prodígios. Meu Deus. Oh, glória. Aleluia. É ao vivo, é assim mesmo. Deus é fiel, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima quinta-feira, não esquecendo, domingo, às 15 horas, programa Encontro de Mulheres de Fé. Juntamente com a irmã Vera, com a irmã Beatriz aqui ao vivo com você. Amém? Que Deus abençoe e fique com mais um louvor para a glória de Deus. Hoje eu cheguei aqui neste lugar e quero adorar junto a você. Hoje eu não vim aqui desabafar passado que tanto me fez sofrer. Se passo
pela prova, um deserto ou temporal, preciso entender que isso é normal. A sua providência na minha vida é pontual, o seu poder é sobrenatural. Se eu adorar, sei que o mar vai se abrir, sei que o vento vai cessar quando ele me ouvir. Se eu adorar, em qualquer situação, eu sinto a sua mão sempre cuidando de mim. Se eu louvar de todo o coração, as muralhas vêm ao chão, a vitória certa vem na minha mão. Se eu louvar com toda a sinceridade, em espírito, em verdade, ele entra em ação. Se eu adorar, sei que o mar vai se abrir, sei que o vento vai cessar quando ele me ouvir. Se eu adorar, em qualquer situação, eu sinto a sua mão sempre cuidando de mim. Se eu louvar de todo o coração, as muralhas vêm ao chão, a vitória certa vem na minha mão. Se eu louvar com toda a sinceridade, em espírito, em verdade, ele entra em ação. Se eu adorar, sei que o mar vai se abrir, sei que o vento vai cessar quando ele me ouvir. Se eu adorar, em qualquer situação, eu sinto a sua mão sempre cuidando de mim. Programa Gerando Salvação. Vinde a mim. Apoio: Giovanni Gás, JBF Funilaria e Serralheria, Ebenezer Vidraçaria e Funilaria, Alex Construções,